Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Pessoal, seguinte, vocês devem ter observado que essa semana eu não coloquei atividades para vocês, porque foi pedido para a gente não colocar mesmo, tá? Essa semana, daqui para frente agora, não vai ter mais atividade para você desenvolver, mas vai continuar tendo as aulas aqui do mesmo jeito, tá? O que foi pedido para a gente é que essas aulas sejam como se fosse uma revisão, tá? Para a prova que vocês vão fazer. Essa prova chamada de avaliação progresso, esse nome que foi dado pela coordenação, resumindo, eu imagino que seja, porque esse negócio de nota, de quantidade de questões, de valor de cada prova, isso aí quem decide é a coordenação. Eles só pedem para a gente enviar as questões e eles já passam para a gente, já entregam para a gente as notas já prontas. Então, eu imagino que essa avaliação progresso, que eles colocaram esse nome, é como se fosse uma recuperação. Por que que eu tenho essa ideia que é uma recuperação? É porque está pegando exercício do terceiro e do quarto bimestre. A partir do momento que você vai tentar resgatar exercício lá do terceiro bimestre e do quarto, a gente está fazendo como se fosse uma recuperação, né? Então, essa prova terá 20 questões de matemática 1 e 20 questões de matemática 2. Ou seja, vocês irão fazer 40 questões. Professor, quais são essas questões? Bem, eu fiz assim. Eu tirei questões lá do terceiro bimestre e do quarto bimestre que a gente viu até agora. Se você entrar no seu ambiente virtual e for lá no terceiro bimestre, tem 10 atividades lá que cada semana a gente colocou uma atividade, certo? Eu tirei exercícios dessas atividades. Eu fiz mais ou menos assim, pessoal. Tirei mais ou menos um exercício de cada semana daquela lá, tá? E peguei também essas do quarto bimestre que nós fizemos até semana passada. Ainda tinha questão, né? Então, agora, da agora para frente, o que que a gente vai fazer? Eu vou revisar com vocês, tá? O conteúdo dessa prova. Vou revisar o conteúdo lá do terceiro bimestre e do quarto bimestre. São 20 questões, eu sei que não vai dar tempo da gente fazer todas, mas só para a gente relembrar, desde o início lá de sequência, de progressão aritmética, as suas propriedades, né? A fórmula do termo geral, como calcular o termo de uma PA, o número de termos, a razão. Então, agora vai vir misturado para você a progressão aritmética e a progressão geométrica, tá certo? Então, nessas 20 questões de matemática 1 que tem lá, tá tudo misturado. Tem a interpolação aritmética e tem a interpolação geométrica também. Então, eu fiz um resumo aqui e eu vou revisar com vocês. Lógico que não vai dar tempo da gente fazer todos, mas as aulas que a gente vai tendo até você chegar nesse dia da prova, a gente já fez todos. A gente tem uma aula na sexta e tem mais 2 aulas semana que vem, então vai dar tempo, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui mais ou menos como que é esses exercícios que nós vamos fazer aqui. Só quero que você me fala ou me dá uma dica aí, se você está enxergando isso aqui. Porque na outra aula que eu estava tendo agora, os alunos disseram que não estavam enxergando e eu tive que mudar alguma coisinha aqui. Todo mundo está entendendo? Aqui? Está enxergando? Revisão, avaliação, progresso? Sim, né? Só dá um joinha aí para mim ter uma ideia. Beleza, então, Camille, obrigado. Valeu, Daniel. Então é o seguinte, aqui, deixa eu abaixar aqui para a gente ver. Olha só, essa aqui seria uma revisão, um exercício de progressão aritmética. Tá aqui, ó, PA. Aqui está escrito assim, seja a PA, então aqui nós temos uma progressão aritmética, onde eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, e eu tenho esse aqui, ó. Agora eu quero que você entenda uma coisa, eu não estou querendo dizer
que esse último termo aqui é o 38º. Não. A pergunta simplesmente falou assim, ó, tem 8, 3 menos 2 menos 87, acabou aqui. Qual seria se eu continuasse aqui, porque pode continuar, né? Mas aí ele está falando assim, nessa progressão, se eu seguir esse raciocínio que está aqui, qual será o 38º termo? Você tem algumas opções de você ir escrevendo a PA até chegar ao 38º, ou você pode usar a fórmula do termo geral da PA para achar o 38º. Aí você fala, como que eu faço isso? Primeiro vamos pensar assim, olha aqui. Nessa progressão aritmética, você tem um primeiro termo 8, o segundo termo 3. Isso significa que essa PA sua, ela está caindo, ela está começando de um número maior para o menor. Se isso está acontecendo, com certeza a razão vai ser negativa. Então, nesse caso aqui, ó, a sua razão, na PA a razão é R, na PG que a razão é Q, tá certo? Na PA a razão é R. Então, a razão será 3 menos 8. Olha para você ver que você vai ter uma razão negativa. Então, quando que eu sei que a razão de uma PA ela é negativa? Quando a PA for decrescente. Aí ela tem uma razão negativa. Então, aqui, ó, eu já tenho a razão, eu tenho o primeiro termo, que é 8. Na verdade, eu tenho também um número de termos. Sabe por quê? Porque o termo que vai me interessar é o termo 38. É o termo 38. Tá? Então, o que que eu quero achar exatamente? Exatamente o A38, que é o AN aqui, ó. É esse termo que eu quero. Aí você fala, professor, então esse menos 87 aqui, ó, nem precisava ter, ele está aqui para confundir. Exatamente, tendo ele aqui ou não tendo, não vai fazer diferença para mim, porque ele quer o 38º, ele não quer esse termo aqui, ó. Ele não quer saber que termo é esse. Então, não tinha necessidade de ter isso aqui na sua PA, tá? Mas veio. O importante é você saber interpretar bem o que o exercício está pedindo, né? Então, aqui, deixa eu só mudar a cor. Então, aqui nós já temos o que a gente precisa. E aí, eu vou escrever a fórmula do termo geral da PA. A1 mais N menos 1, ó, N menos 1, vezes R. Essa é a fórmula do termo geral da PA. Da PA, que é uma PA, tá? Então, com essa fórmula, eu atribuindo esses valores aqui, eu vou conseguir encontrar o meu A38. Então, eu só ia vir aqui e mudar, ó. Então, vamos lá. A38 seria o A1, no caso, é 8, que é o meu primeiro termo. Eu vou somar com N, que é 38, menos 1, né? Vezes a razão, que é menos 5. Eu vou pôr um parêntese aqui só porque ela é negativa. Se não fosse, eu não precisaria colocar, não. Lembrando que a gente tem que fazer primeiro a multiplicação. Então, chegando no final aqui, nós teríamos o 38º termo dessa PA, dessa sequência, seria 8 mais 37 vezes menos 5. Você vai pegar primeiro o 37 vezes menos 5, que é o valor da multiplicação, que é o que te interessa. 185, então você vai ter A38 negativo, tá, gente? Ó. 8 menos 185.
Tá aqui. Porque você multiplicou aqui, primeiro, que é o certo, vai fazer 8 mais 37 não, viu? Não pode. Sei que você fica com vontade de somar isso aqui, mas não pode, não. Tem que fazer primeiro essa multiplicaçãozinha aqui, tá certo? Então, vai dar menos 177. Ó. Então, o 38º termo dessa sequência seria o termo menos 177. Quer fazer tudo isso sem a fórmula? Pode ficar à vontade. Só que você vai ter que escrever toda até chegar no 38º, e aí você vai ver que vai dar menos 177. Imagina, escrever 38 termos aqui para você ver que é esse. Por isso que tem a fórmula. Então, é uma revisãozinha de progressão aritmética do termo geral da PA, que é essa aqui. Beleza? Então, lá no na nossa prova, na nossa avaliação, que eles deram esse nome de avaliação progresso, nós vamos trabalhar a partir da PA, tá certo? Dois, aqui já misturou, tá vendo? Aqui no caso já falou que é uma PG. Esse exercício aqui, eu acho que nós já fizemos ele. Se você quiser verificar, ele está na página 21 do seu módulo 27. Foi um exercício que eu passei para vocês na plataforma, lá no AVA tem ele. Eu até falei assim, que tem algumas maneiras da gente representar uma PG. Olha aqui, PG agora, viu, gente? Ó, uma PG de 3 termos. Então, peraí, deixa eu tentar escrever essa PG aqui, porque eu não sei quais são os termos que tem nela, só sei a quantidade. Falou que é uma PG de 3 termos. Então, deixa eu colocar aqui, ó. É uma PG de 3 termos. Quando eu não souber representar uma PG, escrever aqui, eu vou fazer assim, ó. Até falei para vocês uma vez, quando eu dei essa aula, eu falei assim, toda vez que estiver pedindo para você representar uma progressão geométrica, você começa sempre dessa forma aqui, ó. Coloca o primeiro termo como x sobre q, ó. O segundo termo como x, e o terceiro termo como xq. Professor, por que isso? Vou te falar por quê. Ó, você sabe que, deixa eu colocar aqui a razão, vou escrever aqui, tá? A razão de uma PG, ela é representada pela letrinha Q. Q de quociente, certo? Então, olha só, vamos pensar pelo segundo termo. Faz de conta, que esse segundo termo aqui, ó, é 8, tá certo? Aí, quando você pega para você descobrir o primeiro termo, você não tem que pegar esse segundo termo e dividir pela razão? Então, vamos pensar diferente. Se eu tenho o primeiro termo, que é x dividido por q, se eu quiser escrever o segundo termo, eu não tenho que multiplicar pela razão? Então, pega x sobre q vezes q, dá x. Pega x vezes q, dá xq. Então, essa aqui é uma forma de você representar uma PG, quando não tem número. Porque aqui a única coisa que falou que é que o último termo aqui é 3. E que a multiplicação desses 3 termos é 8. Foi o que ele falou. Então, você vai ter que ter em mente uma coisa. Quando pedir para você representar uma PG e essa PG não fornecer números, a melhor maneira é você representar ela dessa forma. O primeiro termo com x sobre q, o segundo com x e o terceiro com xq. Aí você vai. Qual seria o quarto termo aqui? Seria xq ao quadrado. Depois xq ao cubo e assim por diante. Tá? Então, essa aqui é uma PG de 3 termos que ele falou, onde o produto deles, o que seria produto em matemática? Produto vamos começar a resolver. Ele está falando que se você pegar x sobre q, olha só para você ver uma coisa.
multiplicar, produto é multiplicação, por x, e multiplicar por xq, olha só o que ele falou. Você vai encontrar 8. Tá falando isso? Tá vendo? Vamos ver o que que daria isso aqui, ó. Resumindo isso aqui pra gente. Se eu multiplicar esses três termos aqui, eu poderia muito bem fazer isso aqui, ó. Cortar esse Q com esse. Aí ficaria x ao cubo, ó. X ao cubo igual a 8. Você sabe que x ao cubo igual a 8 é a mesma coisa de quê? De raiz cúbica de 8. E a raiz cúbica de 8 é 2. Ah, beleza, então, aí. Você já descobriu o segundo termo aqui, ó. Você já descobriu o segundo termo. E esse terceiro termo tem? Vamos lá no enunciado. Ele falou, numa PG de 3 termos, o último termo é igual a 3. Ah, então, peraí. Na sua progressão geométrica que você escreveu aqui, você já sabe esse valor aqui, e você já sabe esse aqui. Quer ver uma coisa? Vou colocar aqui, ó. Ele falou que x, que é o último termo, vale 3. Está escrito lá no enunciado. E você acabou de achar o valor de x. Tá vendo? Quanto que é o valor de x? Não é 2? Então, você vem aqui e substitui que você vai achar a razão, ó. Então, vai ficar 2q igual a 3. Então, chegamos à conclusão que a razão, nesse caso aqui, vale 3 meios. Pronto. Então, vamos escrever a PG? Aí a PG está aqui, letra A, letra B, letra C. Qual dessas aqui que é a progressão? É só a gente vir aqui, ó, e trocar os valores. A sua PG, você não tinha escrito x sobre quê? Então, o que vai ser aqui a sua PG? Vai ser 2, que é o x, dividido pelo Q, que é 3 meios. Ó, esse é o x sobre Q, que seria o seu primeiro termo. O segundo termo é x, o segundo termo é 2. E o terceiro termo já veio no enunciado, que é 3. Essa aqui é a sua PG. Aí eu te pergunto, tem essa PG aqui? Não tem. Você sabe por que não tem? Porque aqui ainda há uma possibilidade de você resolver esse primeiro termo. Aqui é uma divisão de fração. Então, o que você vai fazer? Você vai resolver isso aqui, porque não tem essa resposta lá. Então, você vai melhorar esse negócio aqui. Aí, quando você resolve, lá no ensino fundamental, o professor ensina assim: divisão de fração, você copia o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Ó. Então, essa divisão aqui vai dar 4 em cima, porque multiplicação é o de cima com de cima e de baixo com de baixo, 4 terços. Lembrando que aqui embaixo é 1, quando não tem, você multiplica. Ah, então agora você chegou na resposta, ó. Qual que seria a resposta? O primeiro termo é 4 terços. O segundo termo é 2. E o terceiro termo é 3. É uma progressão geométrica de razão 3 meios. 4 terços, 2 e 3. Então, seria aqui, no caso, a letra B. Tá vendo que essa aqui já exigiu um pouquinho mais do seu conhecimento, sua progressão geométrica? Então, fique atento. Lá na hora da prova, vai aparecer exercício desse jeito. Um exercício misturado.
Você tem que saber a diferença da PA e da PG. O termo geral da PA é uma, da PG é outra, tá? A soma dos termos também de um é outra. Interpolação aritmética é uma coisa, interpolação geométrica é outra. Então, são duas fórmulas aí que você tem que fixar bem para você não errar. Esse daqui. Esse aqui ele não está querendo que você determine o próximo termo. Ele não quer que você determine o próximo termo. Teria aqui há algumas maneiras da gente fazer isso aqui para facilitar, mas não sei se você vai preferir assim. Olha só, eu vou pegar o que eu tenho de informação aqui. Aqui eu tenho o A1, ó, esse aqui é o meu A1, é o meu A1. A minha razão é só eu subtrair aqui, ó, que eu vou encontrar a minha razão 6. É o que eu tenho de informação. Eu não tenho mais nada, né? Porque ele não pediu qual termo que quer, ele pediu apenas assim, escreva uma fórmula que eu consiga encontrar qualquer valor que eu quiser. Se eu quiser encontrar o 10º valor, qual dessas fórmulas que eu uso? Se eu quiser encontrar o 100º número aqui, qual dessas fórmulas que eu vou usar? Né? Seria uma opção. Vou mostrar para vocês duas maneiras, você escolhe. A primeira seria você escrever normal o termo geral da PA, ó, que seria a N. Aqui já é PA de novo, tá vendo? Fique atento que lá vai estar tudo assim. PA, depois vem a PG, depois vem PA de novo. Por isso que você tem que ter conhecimento das fórmulas, tá? Aqui é a fórmula da PA. Então, nós vamos substituir o que a gente tem, né? O que eu tenho de informação aqui é o que eu vou fazer. Eu coloquei Q aqui, gente, eu estou confundindo, né? Q não. Q é da PG, que é R. Então, vamos lá. O que que seria? Vamos lá, vamos escrever aqui. AN, A1, no caso, é 9, mais N menos 1. N eu não tenho, né? Não tenho N. Eu não tenho que número que é, a quantidade de termos que é, mas eu tenho a razão, e a razão, nesse caso aqui, ela é vezes 6. Ó. Então, vou desenvolver isso. Então, aqui ficaria AN 9 mais 6 vezes N, 6N, tem que fazer o chuveirinho ali. Não importa se o número está depois ou se ele está antes, tá? Tem que ser feito do mesmo jeito, tá bom? Menos 1 vezes 6, menos 6. Esse 9 com esse menos 6 eu posso pegar ele, então vai ficar 9 menos 6 vai ser 3, mais 6N. 3 mais 6N não pode somar não, viu? Aqui tem N e aqui não tem, tá bom? Então, esse aqui seria a fórmula do termo geral. Ó. AN igual a 3 mais 6N. Então, seria letra B. Beleza, agora deixa eu te mostrar uma coisa. Quer ver uma coisa básica e fácil de você fazer, de você acertar essa questão sem precisar de fazer essa conta? Seria assim, ó. Que número é esse primeiro termo? Primeiro termo aqui. 9. O segundo, 15. O terceiro, 21. Quer ver um negócio? Se você começar a fazer o teste aqui, ó, coloca assim, ó. Coloca 1. Como esse aqui é o primeiro termo, o N aqui, o primeiro termo, é 1. Coloca 1 aqui no lugar do N e faz a conta, vê se vai dar 9. Tem que dar. Ou coloca 2 no lugar do N e faz a conta, tem que dar 15. Quais dessas daqui que vai dar 15 quando eu colocar 2? Quais dessas que estão aqui, quando eu colocar 3, que é o terceiro termo, vai dar 21? Quer ver? Vamos fazer com 21? 21 é o terceiro termo, não é? Então, se eu estou considerando essa PA aqui com 3 termos. Se eu estou considerando 21, eu estou lá no terceiro termo. Então, você vem aqui e põe 3, ó. 6 vezes 3, 18.
18 mais 3, 21. Deu 21. Ah, esse aqui, 15, é 2, não é? Então, vamos lá. 6 vezes 2, 12, mais 3, 15. Percebeu que é essa aqui, ó, é essa fórmula aqui que te dá os resultados da PA? É ela. Se você colocar 1, se você considerar apenas um 9, então o primeiro termo, põe 1 aqui. 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. Aí não precisa de você fazer nada disso aqui. Aí, mas você tem que fazer o teste de 1 por 1. Tá? Depois que você fez a sua fórmula, o seu termo geral, eu poderia perguntar para você assim agora, ó, olha aqui, qual seria o 20º termo dessa PA? O 20º. É só eu vir aqui no lugar no N por 20, que eu vou saber. Não, eu quero saber qual o 100º termo dessa PA. Só eu vir aqui por 100, que eu vou saber. Porque a fórmula te dá essa opção de você descobrir qualquer termo que você quiser. Tá certo? Tranquilo? Então é isso aí. Deixa eu só ver mais um negócio aqui, porque... não vai dar não. Nosso tempo aqui, infelizmente, ele não vai dar para a gente fazer o outro. Mas não tem problema, tá? Deixa eu ver aqui. E quem não ficar de recuperação tem que fazer essa avaliação progresso? Daniel, só estou vendo sua pergunta agora. Deixa eu te falar. Na verdade, eu falei recuperação, é porque eu deduzi que seja recuperação. Eles não falaram nem para a gente que é recuperação. O que eles falaram assim, que todos os alunos têm que fazer. Entendeu? Eu imagino que se fosse eu, se eu tivesse um filho que estudasse no colégio e ele tivesse sido aprovado, por exemplo, eu deixaria tranquilamente, se ele quiser fazer ou não. Agora, há uma possibilidade de você aumentar a sua nota, mesmo que você tenha passado de ano. Mesmo que você tenha conseguido uma média, vamos supor, 8 em todas as disciplinas. Você tem a opção de fazer essa avaliação e a sua média aumentar. Tá certo? Há essa possibilidade. Por isso que ela não pode ser limitada somente para quem ficou, né? Então, ela está sendo aberta para todos vocês. Beleza? Todos. Se você for conversar com a coordenação, ela vai falar que você é obrigada a fazer. Sabemos que obrigação é complicado, né? A gente obrigar as pessoas a fazer alguma coisa. Mas, assim, ela vai dar uma sugestão, vai sugerir que você faça, mesmo que você esteja aprovado. Tá certo? Então, na sexta-feira, pessoal, a gente volta, porque tem uma questão lá que não vai dar tempo. Falta só 3 minutos e 20 aqui. Então, não vai dar tempo da gente fazer. Tá bom? Mas não preocupa, não. A gente vai trabalhando essa parte dessa revisãozinha de PA e PG. Até chegar na época dessa prova, vai dar tempo da gente ter feito todos aqui. Valeu? Tranquilo? Então, valeu, Tranquilo, pessoal. não.